Opinião Minas Especial de hoje, vamos conversar com o professor da Unicamp, André Furtado. O tema da nossa conversa é desenvolvimento e inovação. Bom dia, André, é um grande prazer tê-lo aqui. Bom dia, professor Gerardi. E falar de um tema tão importante, porque nós estamos no meio da crise, podemos considerar que estamos vivendo o segundo capítulo da crise, com a crise econômica europeia, a crise da Grécia, que está sendo solucionada agora. E os países aproveitam a crise como oportunidade de crescimento. E um dos fatores pelos quais se supera a crise são exatamente investimentos em ciência, tecnologia, educação para promover inovação. E o professor é um especialista na área, com um renome reconhecido no Brasil, está em Belo Horizonte para participar do primeiro seminário internacional de inovação e internacionalização de pequenas e médias empresas, promovido pela FUMEC. Aceitou gentilmente o convite nosso, está aqui na Rede Minas para debater esse importante tema, né? E nesse programa nós vamos falar da relação entre inovação e desenvolvimento, a relação entre integração universidade e empresa, e o papel do Estado e do mercado das empresas no investimento em inovação. Qual a relação entre inovação e desenvolvimento, professor? Bem, a inovação ela está no coração do desenvolvimento, né? Schumpeter, né, o grande economista, chamou atenção para a importância que tinha a inovação como motor do desenvolvimento econômico. Agora, a implicação disso é que o desenvolvimento nunca é a reprodução de si próprio, né? É uma transformação qualitativa da atividade econômica. E esse é o sentido da palavra inovação, essa transformação. E a inovação, como entra nessa transformação? Ela entra, basicamente, introduzindo novos produtos, novos processos, né? Mas também, segundo Schumpeter, né, a inovação pode ser a percepção de um novo mercado, pode ser novas fontes de matérias-primas, novos métodos organizacionais. Isso também faz parte da inovação, não é apenas tecnologia. A crise é um bom ambiente para se pensar a inovação? Bom, a teoria de Schumpeter é que a crise é, digamos, a origem da inovação. Ela que, digamos, coloca o desafio, né? Ela coloca em xeque o antigo sistema e dá a oportunidade para que novos empresários surjam com novas ideias e tenham essa capacidade transformadora, né? Pensar em inovação seria uma moda agora na atualidade, tanto nos meios políticos, empresariais quanto acadêmicos, ou ela veio com mais sentido, mais força, exatamente em função da crise? Eu acho que está se pensando em inovação pelo menos há uns 25 anos. Desde a crise dos anos 70, sim, ficou claro que a inovação era a chave do desenvolvimento, né? Até então não havia essa clareza tão grande, mas a partir de agora eu acho que se internalizou isso. No meio brasileiro, a percepção da inovação como motor do desenvolvimento, eu diria que é mais recente, né? Sim. Como se pensa a inovação, como caracterizá-la para o nosso telespectador? Como é que no meio acadêmico e, sobretudo, em economia se trabalha essa questão da inovação? Bom, o Schumpeter, que é o pai da teoria sobre a inovação, ele fez uma primeira diferenciação entre inovação e invenção, né, que é muito importante, né? Claro. A invenção é a atividade criativa de gerar uma nova tecnologia, né? A inovação é o ato, digamos, do empresário ter a capacidade de transformar esse algo novo num novo produto, num novo processo que vai ser comercializado, né? Então, a ideia da inovação está intrinsecamente ligada à comercialização, à colocação dessa tecnologia na produção, né? E atendendo às necessidades econômicas e sociais. Perfeito. Com essa caracterização, como eu relaciono ciência, tecnologia e inovação?
Essa relação não é tão simples assim, né? A gente tem modelos para interpretá-lo. Existe o que a gente chama de modelo linear, né? Que é a ideia de que, digamos, na origem da tecnologia e da inovação está o avanço científico, né? Mas hoje em dia a gente relativiza um pouco esse papel da ciência, né? Uma parte das inovações se devem ao avanço científico, mas outras são desenvolvidas pelos próprios empresários. E o Schumpeter, ele já tinha chamado muita atenção para da capacidade do empresário, ele mesmo, ter percepções que vão permitir que essa tecnologia se torne viável comercialmente, né? Sim. Quando nós pensamos em inovação, a referência é sempre para produto, para processo ou para ambos? Existe a inovação de produto e existe a inovação de processo. E elas podem ocorrer separadamente ou simultaneamente. Muitas inovações de produto exigem novos processos, né? Mas não necessariamente um novo processo implica num novo produto, né? Então, elas se combinam, mas nem sempre, né? E qual a relação de importância entre elas? Privilegia o produto ou privilegia o processo? Olha, o novo produto, na teoria econômica, a gente diz que ele abre mercado, né? Então, ele vai criar essa capacidade de transformação que tem a tecnologia. Ele vai gerar um novo bem para ser vendido na economia e, portanto, ele pode... Por trás dele pode ter toda uma nova atividade econômica, né? Por exemplo, como seria o automóvel. O automóvel criou uma indústria atrás de si. Sim. O computador criou uma indústria atrás de si. Então, a inovação de produto, ela tem esse caráter mais revolucionário, né? Mas, às vezes, por exemplo, o alumínio, né, dependeu de uma inovação de processo, né? Então, também um novo produto pode vir associado a um novo processo. Então, eu não diria que uma tem a primazia sobre a outra, depende do caso. Sim, né? E ambas são importantes. Ambas são muito importantes. Perfeito, né? Os investimentos das empresas é mais para renovar e inovar produto ou renovar processos, ou ambos? Como é que o mercado vê isso? Depende muito do setor econômico. Por exemplo, na indústria farmacêutica, na química fina, por exemplo, a inovação de produto é muito importante. Já em outras indústrias, como a do petróleo, por exemplo, indústria siderúrgica, a inovação de processo é crucial. Então, vai depender muito do setor de atividade. Na indústria aeronáutica, por exemplo, automobilística, lógico, inovação está associada a um novo produto, né? Mas eu não diria que uma é mais importante que a outra, né? Sim, perfeito. Como anda a relação entre pesquisa acadêmica e inovação? Então, essa é a relação complicada, né? Porque a gente não pode atribuir a causa da inovação apenas à pesquisa acadêmica. Seria um raciocínio simplista, como a gente diria, linear, né? Basta ter pesquisa para você resultar em inovação, né? Agora, a gente sabe que também tem muita, digamos, inovação que foi feita sem pesquisa. Né? Portanto, agora... Por outro lado, né, ponderando todos esses elementos, a gente sabe que também grandes rupturas tecnológicas, né, tiveram por trás quase sempre pesquisas importantes, né? Então, as inovações radicais, como a gente chama, né, que é aquelas que têm capacidade de revolucionar a indústria, né, aquelas que o Schumpeter, digamos, mais se referia, essas inovações estão associadas muitas vezes à pesquisa, né, e pesquisa acadêmica. Podemos pensar, por exemplo, a energia atômica como sendo um exemplo dessa quase explosão inovativa? Com certeza, a energia atômica é um caso clássico onde primeiro a ciência avançou, a ciência básica, né? Se descobriu até nível teórico, né, que poderia ocorrer a reação em cadeia, né? E depois se comprovou empiricamente, né? E daí surgiu uma nova tecnologia, né? Então é um modelo bem linear, né, diríamos, né? Onde o avanço científico precedeu, digamos, o avanço
avanço tecnológico. E lógico que teve um impacto considerável. Mas talvez o que a gente tem que aprender com esse caso aí da energia atômica é que a expectativa que se colocava inicialmente em relação à energia atômica ultrapassava muito o que de fato veio a ocorrer, né? Sim. Então, às vezes, a gente acha que uma descoberta importante científica, como, por exemplo, uma nova fonte de energia, né? Que parecia de um grandíssimo potencial, teria uma capacidade revolucionária de atender às nossas necessidades energéticas, e ela acabou não representando naquela magnitude que a gente imaginava, né? Ela não teve o mesmo efeito que a eletricidade teve, por exemplo, para a humanidade. Tá certo? Associando ainda a pesquisa acadêmica e inovação, como anda a integração entre universidade e empresa? Bem, ela andou se intensificando bastante. A gente está, desde os anos 70, né, a gente diz que está vivendo uma revolução tecnológica, né, onde as tecnologias da informação e da comunicação passam a assumir um papel de destaque, né, e nessa revolução tecnológica, a velocidade de mudança técnica e tecnológica aumentou consideravelmente, basta ver os produtos como eles andam, e a proximidade entre a pesquisa científica e a pesquisa industrial, tecnológica, também intensificou-se consideravelmente. Sim. De forma que hoje, por exemplo, você tem pessoas que saem da universidade praticamente e vão, principalmente nos países desenvolvidos, montar empresas muito bem sucedidas em tempos muito curtos, né? Então, o lapso temporal que existe entre, digamos, o avanço científico na academia e o avanço tecnológico está se reduzindo. Isso tem aproximado a academia da pesquisa industrial, né, tecnológica. E aplicada. Perfeito. Nós voltamos no segundo bloco, explorando o papel do Estado, do mercado na promoção da inovação e também como avaliar os impactos da inovação no desenvolvimento econômico. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o professor da Unicamp, André Furtado. Um instante só, voltaremos já. O Pneu Minas Especial está de volta. Conversamos com o professor da Unicamp, André Furtado. O tema da nossa conversa é desenvolvimento e inovação. No primeiro bloco, nós exploramos a relação entre desenvolvimento e inovação, caracterizamos a inovação, distinguindo inovação da invenção propriamente dita, falamos da inovação de produto e de processos e encerramos o bloco analisando a integração entre universidade e empresa com o objetivo de promover a ciência e a tecnologia, mas sobretudo a inovação. Qual o papel do Estado na promoção da inovação? Essa é uma história muito antiga, né? O Estado sempre se interessou por tecnologia, por questões bélicas, né? Claro. Tradicionalmente, né? Isso vem até da antiguidade, né? Claro. Na Grécia, né? Sabidamente, Arquimedes, né? Trabalhava, né? Para o rei lá de Siracusa. Então, há esse vínculo entre Estado e pesquisa e tecnologia. Só que ele foi bastante tênue, a gente considera até a Segunda Guerra Mundial. Claro. A Segunda Guerra Mundial representa o ponto de inflexão dessa relação entre Estado e ciência e tecnologia. O projeto Manhattan, né, e isso associado justamente à tecnologia nuclear que você estava comentando, é o ponto de inflexão. Quando o Estado toma consciência que ele pode acelerar o avanço tecnológico e transformar esse avanço numa arma, né, que pode ser decisiva num conflito, né? O volume de recursos colocado. Então, a gente considera que no pós-Segunda Guerra Mundial, o compromisso e o envolvimento do Estado no fomento à ciência e tecnologia aumentou de uma forma exponencial, né? E muitas instituições foram criadas nesse período para justamente apoiar tanto a ciência básica, né, o desenvolvimento da ciência básica, quanto a pesquisa mais aplicada, orientada, dirigida a fins tecnológicos, econômicos e estratégicos. Então podemos dizer então que a partir da Segunda Guerra, quer dizer, promover a industrialização tanto para os países desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento
se tornou propriamente uma política de Estado. A promoção da industrialização, eu diria que já é anterior. No Brasil, claro, o Estado tomou consciência nos anos 30. A partir da crise de 29. A partir também da crise de 29, que ele passou a ter, digamos, uma política deliberada de industrialização do país. Países como os Estados Unidos, a Inglaterra já tiveram essa consciência muito anterior, a Alemanha, para tomar alguns exemplos, o Japão, mais conhecido. Agora, a ciência, que o Estado devesse apoiar a ciência explicitamente e mobilizar vultosos recursos e organizar a pesquisa com objetivos, claro, isso é realmente um processo pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que se produz a inovação nos países desenvolvidos? O que cabe ao Estado, o que cabe ao mercado? Então, nos países desenvolvidos, justamente em função dessa transformação e que ocorreu na Segunda Guerra, o Estado passou a assumir um papel de liderança completo, né? Inclusive de liderança tecnológica, né? No sentido que ele promovia as tecnologias que iriam, digamos, impactar, né, o futuro da indústria, né? Isso ocorreu muito justamente na área nuclear, na área de aeronáutica, na eletrônica, diversas áreas. O Estado teve um papel assim de ponta de lança. Agora, isso vai mudar a partir dos anos 70, em função da crise econômica, e o Estado vai se retirar como ator, digamos, de destaque, e vai deixar mais a indústria nesse papel de desenvolver as tecnologias do amanhã. Sim. E ele passa mais a induzir esse desenvolvimento tecnológico. Né? Essa crise de 70 que o senhor se refere é a crise basicamente do petróleo, que também há uma inflexão depois no próprio processo de desenvolvimento, com o fim do taylorismo, do fordismo. Isso. E a introdução de, digamos, processos mais flexíveis, seria isso? Isso, seria isso, mas que no plano tecnológico, como eu estava me referindo, por exemplo, na área nuclear, né, você vai ter, digamos, um desencantamento. O Estado promoveu muito a energia nuclear, né, nos Estados Unidos, nos países europeus, e vai haver um desencantamento e digamos que novas tecnologias vão surgir mais ligadas à tecnologia de informação e essas vão ser dominadas por grandes grupos privados, né, que vão, digamos, ditar a lógica do avanço científico e tecnológico. Então, o Estado passa para um papel mais secundário, nessa indução do avanço tecnológico. Perfeito. Né? Como se dá o processo de inovação nos países em desenvolvimento? Pois é, essa é uma questão complexa, né, que merece estudos, né, porque nos países em desenvolvimento nosso papel é muito mais de transferir tecnologia e adotar tecnologias que já estão desenvolvidas lá fora. E mesmo querer recriá-las seria um erro, né, como, digamos, reinventar a roda, né, seria muito mais custoso do que, digamos, adotar essas tecnologias que já estão prontas. Agora, isso significa que não fazemos nada? Não é bem assim, né? A teoria sobre inovação tem chamado muita atenção que mesmo você transferir e adotar tecnologias exige um esforço tecnológico razoável e muitas vezes esse processo, quando ele é bem feito, implica também inovações, só que não são aquelas inovações maiores, mas são inovações chamadas incrementais, né? Claro. Então, o que a gente faz mais aqui são inovações incrementais. Pouca inovação radical é feita no nosso país, né? Eu diria que quase nenhuma, né? Maior parte é incremental. Isso não desmerece de forma alguma os esforços, o papel que a comunidade científica pode ter nesse processo. Né? Desempenhar um pouco o que o Brasil desempenha no futebol, é invenção inglesa, mas nós criamos uma modalidade de futebol que incrementou propriamente o futebol. Pode-se fazer isso também no campo do desenvolvimento e no campo da inovação. Da inovação. Perfeito. Como avaliar o impacto da inovação no desenvolvimento econômico? Também é uma questão complicada. Os economistas já se debruçaram sobre essa questão. Mais estudos foram aplicados aos países desenvolvidos, principalmente aos Estados Unidos, onde
é mais claro essa contribuição que tem a tecnologia para, digamos, o avanço da produtividade, né? Mas nos países como os nossos ainda é tímido esse processo. Então, como é que tem se progredido muito? Foi em função da pesquisa de inovação tecnológica, que foi implantada aqui a partir do ano 2000, né? Então, começou a se perceber um pouco melhor como é que a inovação contribui para o desenvolvimento econômico, né? Perfeito. Que metodologia se usa exatamente para avaliar isso, esse impacto? Então, há várias metodologias, com vários recortes teóricos. Eu diria que a metodologia que se usa assim agregadamente, que é a metodologia do Manual de Oslo, né? Onde você tenta ter um apanhado mais geral sobre as atividades inovativas e os resultados dessa atividade inovativa para a receita, o faturamento das empresas, as exportações. Você consegue inferir bastante coisa sobre como é que a inovação está contribuindo para o bem-estar social. Sim. A inovação deve ocorrer na empresa ou fora da empresa? Outra pergunta complicada. Evidentemente, rigorosamente, dentro da empresa, né? Agora, a empresa não inova sozinha, né? Isso que também a teoria sobre inovação progrediu bastante. Hoje nós falamos de sistemas nacionais de inovação, né? Claro. Quando não de sistemas internacionais de inovação. As empresas inovam interagindo com outras empresas, elas não estão sozinhas, né? Interagem com fornecedores, com os seus clientes. Toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva troca muita informação e muito conhecimento tecnológico passa por esse mecanismo, e as empresas inovam também se relacionando em diversas formas com institutos de pesquisa, universidades, centros de treinamento, etc. Então, há um conjunto de instituições que trabalham, digamos, organicamente, que fazem com que a inovação seja possível. O que os países desenvolvidos estão fazendo durante a crise ou no meio da crise, em termos de inovação, exatamente para superá-la? Pois é, a crise, na realidade, que a gente viu em 2008, é uma crise mais antiga, né, que já vinha se sentindo desde o ano 2000, que você teve uma primeira refluxo nos Estados Unidos, né, uma queda da atividade, dos valores das bolsas. As empresas reduziram seus investimentos em P&D nos países desenvolvidos, né? Principalmente nos Estados Unidos. O caso japonês é à parte. O Japão consegue manter a sua taxa de investimento e até incrementá-la, mas nos Estados Unidos veio caindo. E a forma que tem sido encontrada é que os governos, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, têm assumido um papel mais incisivo no gasto de pesquisa e desenvolvimento, tentando dar suporte, continuidade ao esforço tecnológico desse país, né? Perfeito. Vindo agora e terminando o nosso programa com o Brasil, podemos dizer que o século XXI será brasileiro em termos de inovação e desenvolvimento, professor? Eu acredito que o século XXI, pelo menos essa parte que a gente nos cabe viver agora, é uma parte que apresenta perspectivas muito boas para países como o Brasil, né? A OCDE acabou de publicar um estudo que diz que os países desenvolvidos vão passar de 60% para 40% do PIB mundial, e que a maior parte do PIB mundial vai passar a esses países emergentes, né? Então, a gente está num período em que estamos vendo uma transformação talvez nunca vista desde a Revolução Industrial, onde os países em desenvolvimento vão passar a ser, digamos, o centro econômico do mundo, né? Coisa desconhecida. Então, eu acredito que só por essas transformações nosso espaço será maior. Agora, o perigo nosso é nos especializar demais nas matérias-primas, como exportadores de matérias-primas. E daí eu acho que temos um grande desafio, né, de aproveitar esse período favorável que está ocorrendo na economia mundial para dar um salto em termos de desenvolvimento. E esse salto não é apenas mais pesquisa e desenvolvimento, mas e também implica em transformações sociais profundas, né? Que passam pela educação. E agregar valor ao produto, né? Com certeza. André, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão importante entre desenvolvimento e inovação.
E esperamos que a crise econômica mundial seja uma grande oportunidade para o desenvolvimento brasileiro. E tomara que o século XXI seja brasileiro. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e um ótimo fim de semana. Parabéns. Obrigado.